Direto da redação. Olha, o governo federal anunciou uma linha de crédito de 18,5 bilhões para apoiar empresas prejudicadas pelas novas tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. O financiamento também poderá atender setores afetados por conflitos internacionais e atividades consideradas estratégicas para a balança comercial do país. Os recursos serão liberados por meio de uma medida provisória que ainda precisa ser regulamentada. Por isso, o dinheiro ainda não está disponível nos bancos. O governo afirma que as regras deverão ser publicadas nos próximos dias. A gente tem que aguardar a publicação dessas regras para saber como é que vai ser isso. Não é recurso, eu acho que é fundo perdido. Deve ser empréstimo, deve ser linha de crédito. Eu também imagino que seja empréstimo, linha de crédito com algum prazo de carência. O pessoal se organizar para pagar direitinho, porque não é dinheiro que o governo vai dar, o governo vai emprestar, são linhas de crédito que são importantes, porque tem empresas que serão duramente afetadas por esses tarifaços. Não são todas as empresas, mas nesse momento os setores que serão afetados, eles vão ter que procurar novos mercados. É uma receita que deixa de entrar, é receita em dólar, e a cotação do dólar, o dólar ainda está lá em cima, né? Está em 5, eu não sei qual é. 5 e pouco, é. 5, acima de R$5. Não baixa mais, né? Só tá na base de 5 agora. Chegou até a dar uma variada, chegou a quase R$5 o dólar. Mas a questão é que o Donald Trump ele é muito maluco. Assim, o mercado não tem segurança nenhuma em termos de política econômica, política internacional dos Estados Unidos. Uma hora ele está negociando com o Irã para acabar a guerra e baixar o preço do petróleo. No meio da negociação, ele ataca o Irã, diz que vai destruir o Irã. Então, assim, você é de um louco, de um maluco. Exatamente. E a instabilidade na economia global é muito grande. Os governos lidar, assim, conviver com isso é algo muito, muito, muito desafiador. Então, você tem que ter dinheiro, você tem que botar dinheiro no mercado. Ajuda estatal, o governo, o Estado é muito importante no sentido de atenuar os efeitos desses tarifaços, né? Então é muito importante o Estado intervir nisso. O Estado intervir para não deixar alimento encarecer, para não deixar combustível encarecer, porque você tem um efeito inflacionário muito alto se você deixa aumentar, por exemplo, o preço do óleo diesel. Nós temos um país que não temos mais o transporte ferroviário hegemônico como foi no passado. A hegemonia do transporte de cargas hoje é asfalto, é óleo diesel, é caminhão. Sim. Então, tudo isso. E a mobilidade urbana, o transporte urbano, tudo isso tem impacto, né, na vida, na renda. Com certeza. Na renda das pessoas. Então, precisa muito da intervenção do governo nessa hora. E essa é uma característica positiva do governo Lula, é que o governo é muito proativo nessas intervenções. Fica muito em cima, né? A gente é muito proativo dessa presença do Estado chegar e fazer a sua intervenção para não deixar a peteca cair. No governo Bolsonaro, a gente tinha como ministro da Economia o Paulo Guedes, que ele pregava Estado mínimo, ele queria que todo mundo se explodisse e era, na verdade, olhar para o mercado financeiro. Ele governava para o mercado financeiro porque ele é do mercado financeiro. Então ele governava para ele. Ele governava para os negócios dele. Dane-se os outros. Dane-se. O Paulo Guedes, ele é tipo o seguinte, ele encontrou o dólar a R$2,05, a R$2, R$3,05. Quando ele entrou com as medidas dele, ele sabia onde o dólar ia parar. Eu duvido que ele não tenha comprado, ele comprou, seja através dele, mas a empresa dele não tenha comprado dólar a R$3, assim, em volume muito alto, e tenha guardado esses dólares para vender depois a 5 e pouco. Porque o que faz o dólar, na verdade, são ações de governo que também contribuem para essa variação do dólar. Porque existe algumas coisas que o governo faz e as pessoas não percebem, que está no dia a dia, e quem vive a economia sabe que é isso. Quando o governo ele quer reduzir, ele quer baratear o dólar, o governo tem estoque, ele tem dólar guardado, porque dólar é moeda de reserva ainda. O governo ele joga a oferta de dólar no mercado para as pessoas comprarem, porque quando você tem dólar demais no mercado, você barateia o valor, a cotação do dólar. Quando o dólar vai aumentar, porque tem falta de dólar no mercado, aí o dólar aumenta. Quando o governo quer tirar o investidor do dólar e trazer para o mercado interno, ele aumenta as taxas de juros, as taxas Selic. Porque a taxa Selic, o Banco Central, o governo está dizendo o seguinte, eu vou te pagar 14% para você financiar a dívida do governo. Aí você compra títulos da dívida do governo. Quem compra título da dívida do governo está financiando dívidas do governo. Então, assim, são conjecturas internas, econômicas em governos
que impacta. E o Paulo Guedes fazia esse jogo, não era para tornar uma economia interna saudável, mas era para fazer da economia interna um ambiente saudável para os seus negócios, para os negócios de banqueiro, porque ele é banqueiro. Então essa é a grande diferença que se traça aqui, que é preciso estabelecer. Nesse quesito aí, o governo Lula, ele tem um ponto positivo, que é intervir no mercado para impactar numa economia interna do país e não para favorecer determinado segmento e só determinado setor. Mas a reportagem está aí de Manuela Castro para vocês acompanharem melhor. Serão liberados exatos 18 bilhões e 500 milhões de reais em crédito aos empresários por meio de uma medida provisória que ainda precisa ser regulamentada. Ou seja, o dinheiro não está ainda disponível nos bancos para os empresários, mas essa regulamentação, segundo o governo, vai acontecer rapidamente já nos próximos dias. O crédito faz parte do programa Brasil Soberano 3, aquele mesmo programa utilizado no ano passado pelo governo para socorrer os empresários brasileiros atingidos por aquele primeiro grande tarifaço imposto por Donald Trump aos produtos brasileiros, o tarifaço de 50%. Nesse programa lançado hoje, serão 13,5 bilhões de reais do Tesouro Nacional, incluindo aí alguns recursos que não foram utilizados no programa Brasil Soberano 2 e 5 bilhões de reais via BNDES. Como esse dinheiro vai ser liberado por meio de medida provisória, isso significa que o dinheiro já está ok, mas ainda precisa passar a medida provisória por uma aprovação no Congresso Nacional para se tornar lei. Outra medida provisória que se tornou lei hoje, foi sancionada pelo presidente Lula em evento aqui no Palácio do Planalto, foi exatamente aquele projeto, a medida provisória do Brasil Soberano 2, utilizado no ano passado. E o governo também anunciou que vai lançar novas ações para socorrer os empresários brasileiros, medidas que ainda estão em estudo.